Por que é que há Bíblias com mais livros do que outras? Qual é a Bíblia verdadeira e completa? Bem-vindo a mais um Responder Não Ofende. Na semana passada falamos acerca da razão de ser, da importância da Bíblia. Se quiseres, podes ver esse vídeo aqui. No entanto, vou resumir-te aquilo que nós dissemos. A Bíblia é a revelação escrita de Deus, que nos fala do plano de Deus para a nossa vida, que Deus se deu a conhecer para que eu e tu possamos ser verdadeiramente felizes. Em segundo lugar, eu posso confiar que a Bíblia é verdadeira, porque ela é a palavra de Deus, foi inspirada por Ele. Mas como é que eu sei que o livro que eu tenho nas mãos é mesmo aquilo que Deus quer que eu leia? Já passaram tantos anos, aconteceu tanta coisa na história da Igreja. Como é que eu posso garantir que estas palavras são mesmo verdadeiras? Em primeiro lugar, eu preciso saber que Deus não só disse aquilo que tinha para dizer, como trabalhou para que as palavras dele fossem guardadas, compiladas e transmitidas de geração em geração. Deus quis, Deus fez para que a sua palavra pudesse chegar até mim e até ti, para que nós pudéssemos lê-la e sermos transformados por ela. Foi Deus que criou a ideia de preservar uma coleção das suas palavras. E isso já vem de há muitos anos atrás. A primeira coleção de palavras de Deus são os 10 mandamentos. Vê o que é que a Bíblia tem a dizer acerca disso. Deus quis deixar a sua palavra escrita para gerações futuras. Ao longo da Bíblia vemos relatos de muitas pessoas que deixaram as palavras de Deus escritas. Foi este o princípio que regeu as pessoas que ao longo de anos guardaram, compilaram e transmitiram as escrituras inspiradas por Deus. E essa lista de livros, esse conjunto de livros inspirados, tornou-se a nossa regra de fé. Mas eu sei que há Bíblias que têm mais livros do que outras. Não era suposto serem todas iguais? Deixa-me dar-te um exemplo para tentarmos resolver esta questão. Imagina que eu vou escrever o meu testamento, em que vou deixar toda a minha herança à minha filha e assino no final. Como é que aquele documento se torna válido para que aquilo que está lá escrito depois possa ser feito? Eu preciso de certificá-lo junto de uma autoridade competente, que vai autenticar o documento e dizer este documento é válido. Foi isso que aconteceu com a Bíblia. Houve um processo e com o tempo estabeleceram-se os livros aceitos como inspirados por Deus, tendo por base 5 princípios. O livro afirma internamente vir da parte de Deus. O livro foi escrito por um homem piedoso, com um relacionamento direto com Deus. O livro fala a verdade acerca de Deus e não entra em contradição com os outros. A leitura do livro tem um impacto transformador na vida de quem o lê. E o livro é aceito pelo povo para o qual foi originalmente escrito. Não temos tempo para nos debruçarmos sobre cada um dos pontos, mas se tiveres alguma dúvida, deixa nos comentários e iremos responder-te. Após este trabalho, chegou-se então à compilação final. Os 39 livros que os hebreus guardaram ao longo dos anos são a parte da Bíblia a que nós chamamos Antigo Testamento. E depois temos os 27 livros que falam sobre a vida de Jesus e o início da Igreja, a que chamamos Novo Testamento. Aos restantes livros que aparecem em algumas Bíblias, chamamos de livros apócrifos. Porquê? Porque à altura da compilação da Bíblia, eles não foram considerados inspirados por Deus. Falharam em algum destes 5 princípios que falamos há pouco. Sabes, existem muitos livros religiosos antigos, estes chamados apócrifos, que falam de Deus, de temas cristãos, da mesma forma como existem muitos livros hoje, religiosos,
na secção de espiritualidade e religião em qualquer livraria. Mas isso não quer dizer que sejam palavras de Deus. Alguns destes livros foram acrescentados à Bíblia muitos anos mais tarde para defender algumas ideias erradas acerca de Deus. São livros que aumentam a nossa cultura geral, mas não são Deus a falar connosco. Chegamos ao fim do vídeo desta semana. Não te esqueças de subscrever o canal. Sexta-feira temos mais uma live do estudo bíblico sobre o Espírito Santo com o pastor Samuel Lopes. Não te esqueças também de ler a Bíblia e deixar as tuas perguntas nos comentários, porque perguntar não ofende e responder também não. Até à próxima.